Vamos sentar, né? E abrir a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. E vamos ler do versículo 5 até o 18. Esse texto aqui, esta parte é muito importante. Da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 18. Eu vou ler. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Para um pouquinho. Olha o coração do apóstolo. Ele está dizendo que não que por nós mesmos nós conseguimos pensar alguma coisa ou produzir alguma coisa. A suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou. Habilitou para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, presta atenção, ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha bem, antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Até aí. Então, na semana passada nós falamos sobre que cada um de nós é uma carta viva. Paulo disse que através do ministério que ele recebeu do Senhor, ele operou na vida dos coríntios e se tornaram cartas vivas. Então cada um que nasceu de novo é uma carta viva. Deus fez uma obra no coração e nós temos uma mensagem do Evangelho para passar. E isso foi feito, como Paulo diz aqui, através do ministério dele. Depois agora ele vai dizer que nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros do Velho Testamento, da velha aliança. Nós somos ministros da nova aliança. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração. Então vamos fazer uma pergunta para trabalharmos nisso. Quando é que se inicia a nova aliança? Quando é que a nova aliança acontece e passa a vigorar? É isso que nós precisamos entender. Cristo cumpriu a velha aliança, ele foi o último sacrifício da lei. E Romanos 10:4 diz o quê? Que o fim da lei é Cristo. Então, a velha aliança foi válida, é importante.
foi inspirada por Deus, mas Cristo cumpriu. Começa-se agora uma nova aliança. Agora, qual é o início dessa nova aliança? Porque a igreja, né? A igreja está na nova aliança. Nós não temos nada a ver com a velha aliança. Nós vivemos na nova aliança. Então, quando é que essa nova aliança se inicia? Ela se inicia quando Cristo na cruz diz: está consumado. Quando se cumpre na cruz o sacrifício perfeito. Então tudo muda. É que nem o comunismo, de repente cai o sistema comunista, e qual é o nosso sistema de governo? E entra a democracia. É coisa totalmente diferente. Como é o comunismo? O governo controlando a vida de cada cidadão minuciosamente, carregando eles de obrigações, mantendo eles debaixo de um jugo comunista. Eles são controlados. Como é a democracia? O povo é livre. São dois regimes de governo totalmente diferentes. Então assim é a velha aliança. Era como o comunismo, ou seja, um controle exagerado sobre o povo, cheio de obrigações, e quem não se submetesse a esse sistema seria punido, viria as maldições e as penalidades. Agora Cristo vem, cumpre tudo aquilo, estabelece um novo regime, a democracia. Põe todos aqueles que creem em liberdade. E começa a nova aliança totalmente diferente. Então, se o indivíduo não viu isso claramente, ele tem uma cabeça confusa, porque ele vai ouvir pregação do Velho Testamento, ele vai ouvir mais do Velho Testamento, porque o que mais se prega hoje é o Velho Testamento. Então, quando ele vem para o Novo, ele confunde, ele não vai saber equilibrar as coisas. Então você vê uma pessoa que vive mais a velha aliança, ela é confusa, ela não consegue entender o que é salvação. Ela tem dificuldade de entender que a salvação é pela graça, não é por obras. Ela tem dificuldade de entender tudo que Cristo fez na cruz e a libertou. Na visão dela, ela está ainda naquela grande guerra da velha aliança, as batalhas, as muralhas, os gigantes, o inimigo, né? Os sacrifícios, os votos. Então, quando ela vem para a nova aliança, ela tem muita dificuldade em entender. Ela está mesclada, e a maior parte dela está presa no judaísmo da velha aliança. Então ela está querendo trazer sobre si promessas que foram feitas para os judeus da velha aliança, não foi para os gentios. Então, quando Cristo vem, ele estabelece a nova aliança. Nunca esqueça isso. E nós vivemos nesta nova aliança. Então vamos trabalhar. Vamos lá. João capítulo 19. Vamos olhar a Bíblia agora, para reforçarmos isso. Quando se inicia a nova aliança. Então, João capítulo 19. Nós vamos ler ali a partir do versículo 28. Jesus está na cruz, ele vai morrer na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um Cordeiro de Deus, e agora ele está cumprindo o sacrifício perfeito. Ele é aquele Cordeiro tipificado pelo Velho Testamento, aquele Cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, sem defeito. Ele está na cruz, e ele diz no versículo 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ali ele morreu. Então, quando se cumpriu tudo isso, ele viu que toda a escritura estava se cumprindo. Quais escrituras? Tudo aquilo que se falava a respeito dele na velha aliança. Então ele declarou: agora está consumado, se cumpriu o sacrifício perfeito, está consumado, acabou, vai se iniciar a nova aliança. A nova aliança se inicia com a morte dele na cruz e o sangue dele derramado. Vamos ver outra coisa, Mateus 27, vamos lá.
o finalzinho, né? Mateus 27. Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Para aí um pouquinho, olha, nós vemos aqui o véu. Que véu que é esse? Aquele véu que separava o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ali estava as tábuas da lei, a vara de Araão, o maná, tinha aqueles querubins que ficavam em cima da arca da aliança. Ali estava a presença de Deus. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava com sangue de animais, aspergia sobre tudo aquilo. Não era permitido nenhuma outra pessoa entrar. Então tinha um grande véu, dando a entender que para se entrar lá tinha um véu. Não era possível qualquer pessoa entrar lá. Deus estava oculto, num lugar ali oculto. Só um tinha acesso a ele, o sumo sacerdote, que era habilitado por Deus, que permitia que ele entrasse lá. Então esse véu se rasgou, acabou, dando a entender o que? Nós já estudamos muito isso, que Deus saiu daquele compartimento, Deus se tornou acessível a qualquer pessoa. Eu não preciso mais ir atrás de um sumo sacerdote para ele fazer uma intermediação minha com Deus. O que o sumo sacerdote ou sacerdote do Velho Testamento fazia? A pessoa queria trazer uma oferta, fazer alguma coisa, então ela trazia, entregava na mão dele. A pessoa não podia fazer direto para Deus, ela não tinha acesso a isso. Então a pessoa vinha, entregava na mão dele, ele fazia o sacrifício para Deus. Ele era o intermediário. Então agora Deus, quando Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. Deus sai daquele lugar chamado Santos dos Santos e Deus se torna acessível a todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Não tem mais razão de existir templo, tabernáculo, porque tudo aquilo se consumou através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Está bem claro isso na tua mente, querido? Sim ou não? Então, esse véu se rasgou, acabou. Agora, na nova aliança, qualquer pessoa tem acesso a Deus. Eu não preciso mais do sacerdote do Velho Testamento ou de homem algum para me achegar a Deus. Por quê? Porque agora Cristo é o nosso... Ele substituiu o sacerdócio do Velho Testamento, se tornou o único sacerdote eterno. Agora Ele é o nosso sacerdote. Eu tenho acesso direto a Deus através dele agora. Então, acabou, não tem mais o véu, não tem mais necessidade de ter templo, lugar santo, santos dos santos. O sacerdócio levítico que era praticado na velha aliança acabou, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. Vamos ver outro texto, Mateus 5, estamos em Mateus 27, olha lá. Leia e entenda isso aqui. Isso aqui é muito importante. Então, Mateus 5, versículo 17, olha o que ele diz. Abra aí e entenda. Não penseis que vim revogar a lei. Ele não veio revogar a lei, ou os profetas, né? O que ele está dizendo? Ele não veio revogar a lei. Quem trouxe a lei? Deus trouxe a lei através de Moisés. Ou os profetas, todo o Velho Testamento, toda a escritura do Velho Testamento. Ele não veio revogar, mas o que ele veio fazer? Vim para cumprir. Então ele veio fazer o quê? Cumprir toda a lei, tudo que os profetas disseram. Ele veio cumprir. Ele não veio revogar, anular, por fora de uso. Ele veio cumprir. Então quando ele cumpre toda a lei e os profetas na cruz, então aboliu, acabou. A lei passou para um outro plano. Ele estabelece uma nova aliança. Por isso que eu falo, você tem que ser muito atento nisso. Pegar a igreja hoje e levá-la para o Velho Testamento para praticar todo aquele judaísmo é um grande engano. Eu estou saindo da nova aliança e voltando para a lei, para aquilo que já se cumpriu, que já foi abolido por Cristo na cruz. Né? Então, olha bem as pregações que você ouve pela televisão, pelo rádio.
Quando o indivíduo abre lá Isaías, vamos ver o que ele vai falar. Se ele começar a falar que você tem que viver aquilo, fazer isso, então aquilo ali é o judaísmo, é os profetas, é tudo que Cristo já cumpriu. Então quando começa a nova aliança, quando Cristo vai para a cruz, ele morre, e a nova aliança começa com o derramamento do sangue dele. Aí começa o evangelho. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, você pega a sua Bíblia, está aqui. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas isso aqui não é o evangelho. Isso aqui é a parte histórica que Cristo está em carne, cumprindo a lei e tudo que os profetas disseram a respeito dele. Né? Ele está cumprindo isso, está fazendo milagre, está fazendo todas as coisas. Mas a nova aliança começa na cruz, com ele crucificado. Então muitas declarações que ele fez aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está fazendo para um povo judeu, mas não está em vigor a nova aliança, porque o sacrifício não foi feito ali. Está bem claro isso na sua mente? Então o que o pessoal da lei faz? O pessoal da lei prega o Velho Testamento, ele vem para Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eles pregam? Eles pregam ali expulsar o demônio e milagre. Mas eles não progridem para Romanos, não vão para frente, dali eles voltam que nem a onda, e fica lá na velha aliança. Daqui a pouco eles vêm, chegam ali em Atos 2, falar em línguas e o Espírito Santo, e no máximo que chega é Coríntios 12, que fala de dons. Depois eles voltam e ficam na velha aliança. Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? Né? Eles não progridem para Efésios, Gálatas, que é a libertação da lei, Colossenses, eles não progridem, eles não vão para frente. Então onde começa a nova aliança? Na cruz do Calvário. Cristo ali na cruz derramou o sangue dele, e ali que começa a nova aliança. Então Cristo veio fazer o que? Ele veio cumprir. Então ele foi o único capaz de cumprir o Velho Testamento, de cumprir a lei. Ele cumpriu a lei nele, ele foi o único perfeito que foi capaz. E o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Então, meus irmãos, talvez não seja muito empolgante isso, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Vamos ver outro texto aqui, que nós estamos falando, Romanos capítulo 10, versículo 1 até o 4. Olha o que ele fala. Ele está falando dos judeus, dos irmãos judeus. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Os judeus. São para que sejam salvos. Paulo está dizendo isso. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, vírgula, entenda, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então o que ele está dizendo? Eles tinham um zelo por Deus, sem entendimento. Ao invés de eles se submeter à justiça de Deus que vem da cruz, eles anularam a justiça de Deus e se submetiam à sua própria justiça. O que era a própria justiça dele? As obras que eles faziam. Então eles desprezaram a justiça de Deus e estabeleceram a sua própria justiça. Então é isso, olha, presta atenção, deixa isso claro. Então quando uma pessoa está fazendo campanha, eu vou ser liberto, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo, ela acha que pelo esforço dela, a dedicação, o sacrifício, ficar sem comer, quantas vezes no monte ela subiu, ela acha que isso é o que vai remover a pedra. Ela está estabelecendo a própria justiça dela e desprezando a justiça que vem da cruz. Ela não crê que Cristo já fez isso por ela. Então você vê um mundo de gente hoje pagando preço, fazendo voto, sobe no monte, faz sacrifício, e fazendo jejum, se matando, aquela penalidade constante, tentando estabelecer a própria justiça deles. Eles não conseguem se sujeitar à justiça que vem da cruz. Então Paulo fala, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, versículo 3, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha lá, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei, a lei vigorou todo o Velho Testamento, até Malaquias. Quando a turma lê lá, roubará o homem a Deus, vós me roubais. Em que roubais? Nos dízimos e nas ofertas.
e vai ser amaldiçoado, e vai vir o devorador. Tudo isso é lei, não é graça, não é Novo Testamento. Tudo aquilo é lei, a maldição pela desobediência, o castigo, né? Então a lei vigorou até Malaquias. Depois tem um período de 400 anos de silêncio que Deus fez. Aí começa Mateus, Jesus vem ao mundo, o nascimento, ele começa tudo de novo. Ele vem estabelecer a nova aliança. Então é isso, ao fim da lei. E quando fala lei, não é só os 10 mandamentos. Lê Levíticos para você ver quanto de lei foi dado para o povo de Israel. Vai lendo tanta coisa. O fim de tudo aquilo ali é Cristo. Para a justiça de quem acredita. Você acredita em Cristo? Então isso é a justiça de Deus. Então você está na justiça de Deus, você não está tentando estabelecer a tua própria força na marra, as coisas diante de Deus. Você se sujeitou à justiça que vem de Deus. Então o fim da lei é o quê? É Cristo. Se é o fim da lei, é o fim da velha aliança. Está claro isso ou não? A pior coisa é estar num lugar onde está tudo misturado. Não sabe que acredita. E geralmente a pessoa vai pender para o Velho Testamento. Tem muito material, muita coisa na Velha Aliança. Então vamos ali, Hebreus capítulo 8. Agora vamos trabalhar nisso, recapitular essas coisas. Hebreus capítulo 8, ele vai falar sobre Jesus. Vamos ler desde o versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Então, para onde? Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote agora, que penetrou os céus e se assentou lá no verdadeiro santuário que o Senhor construiu, não o homem. Então lá no céu existe um santuário. Cristo é o sumo sacerdote do verdadeiro santuário lá no céu. Está claro isso, queridos? É lá que ele entrou. Pois ele vai dizendo, vai falar sobre o sacerdote terreno. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, porque existem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra, olha lá, das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois ele diz, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então aqui ele está dizendo que Jesus obteve um ministério muito mais excelente, e ele é um mediador de uma superior aliança. Então ele é mediador. Quem é o mediador? É que faz a mediação entre nós e Deus. A aliança que Jesus veio estabelecer com o seu sangue é superior à aliança, à velha aliança. Olha o que ele vai dizendo. Vou ler de novo 6. Agora com efeito obteve Jesus ministério mais excelente, quando é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, qual foi a primeira aliança? Trazida por Moisés, a lei, olha lá. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela teve defeito? Teve. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o que ele está dizendo? Se aquela primeira aliança feita com sangue de animais, trazida por Moisés, tivesse sido sem defeito, era perfeita, não teria necessidade de uma nova. Mas ela teve um monte de defeito. Não serviu. Olha como é claro isso aqui, ó. E de fato repreendendo-os diz, versículo 8, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na sua mente, olha lá. Olha, nós já falamos isso na semana passada. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Olha a nova aliança, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, olha lá, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está bem claro isso? Então a velha aliança se tornou uma coisa antiquada, envelhecida. Está prestes a desaparecer, já desapareceu através da nova aliança. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Muitas vezes você vê uma pessoa praticando a velha aliança, fazendo votos, sacrifícios, o que mais essa turma fala para fazer, ela não tem nenhum entendimento que ela está exercitando coisas que já desapareceu, que já acabou, que não se pratica mais, que Cristo mudou tudo. Quando você vê essa turma pregando sacrifício para agradar a Deus, e essa gente faz às vezes com sinceridade, eles estão tentando se chegar a Deus por uma aliança falida, que já morreu, que não atende mais os quesitos de Deus. Faliu, acabou. E desprezam o verdadeiro sacrifício que Cristo fez na cruz. Elas estão lá falando em nome de Jesus, mas estão na prática daquilo que foi abolido. Despreza o que Deus quer para voltar para aquilo que Deus já anulou. Está bem claro isso na sua mente? Por isso, olha, meus irmãos, enquanto pastor, seja qualquer pastor, ele for um pastor mesclado, uma hora fala uma coisa do novo, outra hora volta para o velho e fica tudo lá, o povo não discerne a nova aliança, né? A igreja está mesclada, uma hora é, outra hora não é, uma hora foi, outra hora não vai ser. Então é um povo confuso, imaturo na fé, que não tem uma visão da nova aliança. Não tem, não adianta. Enquanto isso não for bem esclarecido, posto na mente das pessoas, é tudo confuso. Você queria falar alguma coisa, Galdino? Então, eu não posso dizer se ele sabe ou não. Mas uma coisa eu sei, que aquele que entendeu a nova aliança limpa a igreja dessas coisas. Isso vai acontecer. Porque se ainda ele deixa mesclado, ele não entendeu. Ou é, ou não é. Né? Às vezes pode falar uma coisinha do novo, mas a base está no velho. Então, ou é ou não é. Não é o que Jesus Cristo disse. Ele disse assim, não dá para pôr um remendo de pano novo num tecido velho. Por quê? Porque quando o tecido for exigido, o novo é mais forte, ele vai romper o velho e o buraco vai ficar maior. O que ele disse? Não se põe vinho novo e odres velhos. Por quê? Porque vinho novo, ele vai romper os odres velhos. Um vinho novo, para se tornar envelhecido, precisa de odres novos. Os dois não se combinam. Então o que vai acontecer? Se ele põe um novo no velho, o odre velho não vai aguentar o tempo que o vinho vai ficar envelhecido, ele vai se romper, vai perder os dois. Então não tem mistura do velho com o novo. Não tem, não dá para viver mesclado. Não dá, é uma ilusão. Às vezes por emoção, por sentimento, a gente até tolera, mas não é bom. Está claro isso, queridos? Vamos para outros versículos. Vamos lá, capítulo 9. Depois você lê esse capítulo 9 que vai falar de todos aqueles rituais, as ofertas, os sacrifícios mosaicos. Tudo aquilo foi uma coisa ineficaz, não resolveu nada. Então, olha lá o versículo. Vamos ler o versículo de número 14 também. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Olha aí, ó. Ele é mediador do que? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então o que ele fala do sangue de Jesus purificar a consciência das obras mortas?
O que são as obras mortas? As obras da lei. Aquele monte de coisa que é imposto para a pessoa fazer, e ela não consegue cumprir tudo, ela tem uma consciência sempre cheia de acusação. Ela não consegue agradar a Deus pelas obras, ela falha, ela erra, ela não consegue cumprir tudo aquilo. Então, ela tem uma consciência de um Deus cobrando muito, acusando, ela devendo. Um Deus acuando, e ela se sente muito perturbada na consciência dela. Agora, quando eu entendo que Jesus fez na cruz o valor do sangue derramado, e que ele resolveu tudo, a minha consciência não tem mais acusação. Eu não estou assim, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Mas eu não fui em todas as vigílias. Meu Deus, acho que Deus está mal comigo, mas eu não dei o dízimo, acho que eu vou para o inferno, eu sou ladrão. A consciência da pessoa é assim, é temerosa, ela não tem convicção da salvação. Agora, quando eu vejo o que o sangue fez por mim, eu estou em paz, não há mais condenação para mim, eu não estou mais debaixo dessas... O que é uma obra morta? É uma coisa que alguém diz para você fazer, que substitui a cruz. Por exemplo, você quer ver uma obra morta, você precisa jejuar muito para ser liberto. É uma obra morta. Jesus me libertou. Então eu estou aqui tentando alcançar uma coisa por uma obra morta, que na mente religiosa é uma coisa gigantesca. Eu estou dizendo, Cristo não me libertou, estou aqui me jejuando para me libertar, só se o demônio vai sair. Ele não acredita que o demônio foi aniquilado na cruz, não acredita, é uma obra morta. Vocês estão entendendo ou não que é obra morta? É você impor para a igreja um monte de coisa para fazer, para alcançar aquilo que Deus te deu de graça na cruz. Não, eu preciso ser salvo, então eu não posso cortar a pontinha do cabelo, eu não posso pôr certa roupa, eu não posso dar risada, porque senão eu vou perder a salvação, eu não posso. Então a pessoa está com aquela consciência destruída, porque se eu fizer isso, eu não estou salvo, se eu fizer aquilo, eu estou salvo, então se eu pôr essa roupa, eu perdi a salvação. Espera um pouquinho, a salvação me é dada de graça na cruz. Então a pessoa está praticando obra morta, um legalismo, para alcançar aquilo que foi dado de graça. Fala, Borges. Ele não tem paz no coração. Se ele não entendeu que o preço do pecado foi pago, que tudo foi levado, que ele é salvo, eu estou descansando. Então ele ainda está carregando aquele fardo pesado e olhando para a cruz sem entender. Ainda ele está com o jugo nas costas, olhando para a cruz e não passou por ela. Ele está antes da cruz ainda carregando peso. E isso escraviza as pessoas. Escraviza. Então Jesus é mediador da nova aliança. Da nova aliança. Entende isso claramente? A tua mente já está bem madura nesse entendimento. Então, já que estamos no 9, vamos para o 10 ali. Deixa eu cortar algumas coisas aqui. Então ele vai explicar o que no versículo 10. Olha lá. Ora, visto que a lei, sombra dos bens vindouros. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que a lei era uma sombra, não era uma imagem, é uma sombrona assim, né? Ó, você olha no espelho assim, o espelho reflete a tua imagem. Sai no teu quintal, bate um sol ali, você vê uma coisa meio sem forma ali no chão, aquilo é uma sombra. Não é, apesar de você produzir aquilo, não é uma imagem real, uma coisa toda torta, né? Então a lei era uma sombra dos bens vindouros, sombra das coisas futuras, que Cristo traria a imagem real. Ele vai dizendo, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, olha, faz recordação de pecados todos os anos. Agora, olha bem isso, porque é impossível que o sangue de touros, qual era a base da velha aliança? Sangue de animais. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, sangue de touro e de bode, apesar de que
a velha aliança era fundamentada em sangue de animais, não removia o pecado, não retirava a pedra. Vocês estão entendendo ou não? Não derrubava as muralhas, não removia a culpa, não removia a condenação. Agora ele vai falar sobre Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, quem trouxe os sacrifícios e a oferta da lei? Não foi o próprio Deus? Foi. Mas chegou agora um tempo que tudo aquilo Deus vai remover. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Agora um corpo foi preparado para Jesus. Jesus vai entrar no mundo. Um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, apesar de Deus ter trazido todo esse ritual de sacrifício, Deus cansou de tudo aquilo. Vai estabelecer um novo. Então eu disse, ó, Jesus dizendo: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Jesus está dizendo. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Olha lá, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, remove o primeiro o que? O primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Então agora, com a vinda de Cristo, Cristo vai ter um corpo humano, ele é o Cordeiro de Deus que vai cumprir o sacrifício perfeito, vai derramar o sangue dele. Agora que tudo está pronto, ele está dizendo, então agora remove o primeiro pacto. Remove, o que é remover? Tirar da frente, estabelece um segundo, remove a primeira aliança, estabelece a segunda aliança. Então o que era a lei? Era uma sombra. O que é uma sombra? Lá em Êxodo 12, para você entender, eles vão ser libertos do Egito. Já falei isso 5.000 vezes aqui. Então Deus manda cada família separar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, novinhos, que não podia ser defeituoso, as perninhas tinham que ser direitinho, não podia ser cego. Né? Não, Êxodo 12, é a Páscoa, né? É isso mesmo. Então o que era aquele animal que eles iam pegar o sangue e passar nos umbrais da porta e a morte não entraria, não tocaria em ninguém dentro da casa? Aquele era um tipo de Cristo. Então eles fizeram tudo aquilo no Velho Testamento. Aqueles cordeiros, aqueles animais simbolizavam que Cristo viria um dia e substituiria tudo aquilo. Ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e tirou. Removeu a escravidão. Acreditam ou não? Então, muitas coisas que você vê na velha aliança eram um tipo de Cristo. Por exemplo, Abraão, quando vai matar o filho, aquilo é um tipo de Deus. Abraão é levado até a última instância. Quando ele vai sacrificar o filho, o que Deus faz? Não faça nada a teu filho. Aí Abraão olha, tem lá um cordeiro ou um carneiro preso pelos chifres. Deus substituiu o filho por aquele cordeiro. O que era aquele cordeiro que Abraão matou no lugar do filho? Era um tipo de Cristo. Isso era uma sombra. Foram figuras que Deus usou na velha aliança para apontar para quando Cristo viria. Então Deus vai remover tudo isso agora. E Cristo é o verdadeiro sacrifício na cruz. Ele é o verdadeiro cordeiro. O sangue dele é superior, é o verdadeiro sangue da nova aliança. O sangue da velha aliança era sangue de animais. Então Cristo agora vai substituir tudo. Começa-se a nova aliança na qual nós vivemos. Está claro isso? Tudo isso era uma sombra. Quando você ligar a televisão, estiver ouvindo o programa do rádio, que a turma vai lá com aquelas coisas do Velho Testamento, seja qual parte for, e apregoar que você tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir isso. Então na hora você vai entender, eu estou na nova aliança, tudo isso foi abolido. Foi abolido. Sábado, guardar o sábado não salva ninguém, foi abolido guardar sábado também. Se você ler alguém lá lendo Malaquias 3, roubará o homem a Deus, em que te roubamos, nos dízimos as ofertas, com maldição sois amaldiçoados, e tudo isso, e o devorador, o que você vai entender? É lei.
É lei que está ali em Malaquias, para quem estava debaixo da lei. Tudo isso foi abolido. Ser um dizimista da nova aliança é uma pessoa convertida, que entende a igreja, que é salvo, que é participante do reino. Então, isso não quer dizer que você não pode falar a palavra dízimo. Tem alguns pregadores da graça que você não pode nem falar a palavra dízimo, que é pecado. Não é. Aí dentro de você, você é um convertido, entende o reino de Deus. Você não é obrigado, ameaçado, manipulado. Então, voluntariamente, você é um participante do reino e pratica isso livre, por liberdade, espontaneamente, sem ser acuado, sem perder a salvação. Porque a gente fala assim, não dá o dízimo, vai perder a salvação, vai para o inferno. É uma mentira isso. Então, a igreja precisa ter recursos financeiros, mas é a medida da tua generosidade que proporciona isso. Não precisa ter uma carteirinha carimbada, se eu dei o dízimo, para poder ter acesso a uma ceia. Isso não é evangelho, isso é escravidão. Isso é escravidão. Está claro isso? Sim ou não? Agora vamos trabalhar numa outra coisa. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá, agora Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Todo crente tem que aprender carta de Paulo aos Gálatas. É a libertação da lei. Então, Gálatas capítulo 4. Olha o que Paulo fala. Olha como isso é explícito. Agora, dificilmente você vai ver um pregador de televisão lendo isso e explicando isso. Pega essas rádios maiores da região. Dificilmente você vai ver alguém abrir um texto desse e falar abertamente isso para as pessoas, porque não convém. Olha lá, Gálatas 4, 21. Ele está fazendo uma pergunta para aqueles que querem viver debaixo da lei, do jugo. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Acaso vocês não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Qual é o filho da escrava? Deus prometeu para Abraão e sua esposa que eles teriam um filho. Passou 25 anos e esse filho não vinha. Então Sara chegou no ouvido de Abraão. Abraão, te deita com a minha escrava, gera filhos com ela, nós vamos cumprir a promessa de Deus, vamos ficar felizes. O que Abraão tinha que fazer? Não, mulher, se Deus prometeu que nós dois vamos ter um filho da nossa semente, é aqui que vai ser. Aí ele se deitou com a escrava e gerou filhos da escrava. Tentou cumprir a promessa pelo esforço. Então quando você vê a pessoa jejuando, sobe no monte, campanha, ele está tentando cumprir a coisa na marra, é a carne agindo, né? Leia de novo. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Não está claramente isso? O que é uma alegoria, né? Então você vê, chega o carnaval, você vê aqueles carros alegóricos. O indivíduo tem um samba, uma música, ele vai cantar, né? Vamos supor que ele vai falar da cana e do açúcar e do café no samba que ele vai cantar. Então ele cria um carro alegórico, pessoas vestidas a caráter, né? Caboclos, índios, os que plantavam café, um carro com plantação de café, né? Então você, ouvindo o que ele está cantando, e você olha o carro que vem na avenida, é uma alegoria, está expressando o que ele está falando na letra do samba, é fácil de entender. Então a alegoria é isso. Deus está dizendo que Sara e Agar, as 2 mulheres de Abraão, é uma alegoria. São as 2 alianças, a velha aliança, a lei, e a nova aliança no sangue de Jesus, que é a graça de Deus. Olha lá. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Por que ele fala Monte Sinai? Porque foi no Monte Sinai que Deus trouxe a lei, gravou nas pedras para Moisés. Então o que ele está dizendo?
estas coisas são alegóricas porque essas duas mulheres são as duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então, a lei, que é Agar, a escrava, a lei que veio no Monte Sinai, gera filhos para escravidão. Então, todos quantos estão debaixo do judaísmo na velha aliança, estão debaixo de escravidão. Não adianta, não está escrito aqui. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, o que é a lei? Agar era a escrava que Abraão gerou um filho com ela, tentou cumprir a promessa de Deus na marra. Ela é o Monte Sinai que gera para a escravidão, é a lei trazida por Moisés. É alegórico, né? Mas é Jerusalém lá de cima, qual é a nossa mãe, né? Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como que Isaac nasceu? Deus esperou acabar a força física de Abraão, acabar a força física de Sara. Os dois velhinhos não tinham condições de terem uma relação sexual para gerar um filho. A Bíblia diz que Sara tinha 90 anos e o ventre dela amortecido, e Abraão também era um homem amortecido. Então não tinha força física para cumprir a promessa. O que Deus fez? Deus criou um milagre, deu forças para ele, e o Isaac nasceu por um milagre. Foi uma ação de Deus sem a força da carne do homem. Está entendendo isso ou não? Para brincar com você, de repente os dois velhinhos ficaram inspirados naquela noite, e a coisa aconteceu, funcionou. Está claro isso? Eles não tinham mais forças para isso. Mas naquele momento Deus criou um milagre neles. Então Isaac nasceu pelo poder de Deus. Não foi como o filho de Agar, que nasceu na força da carne, na marra, por imposição da carne. Então os filhos da promessa são esses que pelo poder de Deus nascem de novo. Não é na força do braço, na força da carne, na força das obras, mas é um milagre de Deus que faz uma pessoa nascer de novo. Então ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, é assim agora, né? Aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Você fala assim: é tudo pela graça, é tudo de graça, Jesus já fez tudo. Quem está na lei, não. Isso é coisa do demônio, você tem que fazer isso e fazer aquilo, e pagar voto, e jejuar, e orar, e se matar, e gritar. Não é assim que eles falam? E persegue, não aceita as coisas daqueles que são nascidos do Espírito. O quadro é a mesma coisa. Não aceita, não se entendem, não tem como se entender. Vós, porém, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Olha lá, presta atenção. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, todos os que estão debaixo da lei, tentando servir a Deus debaixo da lei, estão debaixo da escravidão. Lança fora a escrava seu filho. O filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Isso é muito sério. Não vai herdar as mesmas coisas que o filho da livre. Eles estão debaixo de escravidão. Não é isso que está escrito aqui? Você já viu alguém pregar isso na televisão? Já viu alguém pregar isso no rádio? Uma coisa tão escondida, ninguém toca. A mídia evangélica não expõe essas coisas para a igreja. Não expõe, estão tudo calado. Isso aqui é a pura verdade. Mas por que eles não falam isso? Porque um indivíduo que não tem uma hora de programação não abre um Gálatas e explica isso para o Brasil inteiro. Está escondido, está tudo quietinho, ninguém levanta a poeira disso, porque se levantar o povo é liberto do domínio deles, é liberto. Mas por que eles não falam isso?
Por que não fazem uma campanha de 7 dias para ensinar essas coisas? Mas não, porque quando eles leem isso não é interessante. Isso aqui desestrutura a organização deles. Desestrutura esse sistema todo. Põe a verdade para fora. Acaba com tudo. Não acaba? Acaba com tudo. Então, quanto mais manter o povo ignorante dessas coisas, mais o povo é fácil de ser manipulado, mais a arrecadação sobe, mais eles vão comprar todas as coisas que eles têm para vender, mais eles ficam dependendo de um homem. Quero ver alguém na televisão falar: meu irmão, a tua oração que é a oração forte, você não precisa correr atrás de homem algum, depender de ninguém. Acredita, Deus está com você. Não! Vinde a mim, né? Eles estão assim: vinde a mim, vinde na minha igreja, vinde a mim. Eles tomaram o lugar de Jesus: vinde no meu ministério, vinde no meu ministério, vinde a mim. Ó, vem um pregador lá, alguém dos Estados Unidos: vinde a mim. Você entendeu? Que diz a Escritura, versículo 30 lá: lança fora escravo e seu filho. Olha, isso aqui é muito sério. Porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Irmãos, somos filhos não da escrava. Somos filhos de quem? Da livre, da nova aliança. Nascemos de novo, cremos em Cristo, estamos libertos, cheios do Espírito Santo, estamos na graça de Deus. Não confiamos na carne, não confiamos na inteligência humana, na habilidade humana. Não confiamos nisso. Nossa confiança está em Jesus Cristo, somente nele. Agora volta lá para 2 Coríntios, onde nós estamos. 2 Coríntios 3, versículo 7. Vamos ler o 6 também. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Que letra? Letra da lei. Mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha lá, esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que é o ministério da morte? É o ministério da lei. O que foi gravado com letras em pedras? Não foi a lei? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Moisés não poderem fitar a face de Moisés, os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora ele fala do ministério do Espírito Santo, a nova aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação, que foi a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Agora ele fala: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Para aqui, em Êxodo 34, depois você lê lá, Moisés desceu no monte com as tábuas da lei. Quando eles olharam para Moisés, Moisés ficou 40 dias lá em cima. Quando Moisés desceu, eles olharam para o rosto de Moisés, o rosto de Moisés estava resplandecendo. Então o que Moisés fez? Ele, quando ia falar com o povo, ele punha um véu para o povo não ficar com medo, olhando para o brilho do rosto dele. Mas esse brilho foi acabando e acabou. Mas Moisés não ficou contente com isso. O que ele fazia? Quando ele ia falar, o rosto dele não brilhava mais. Mas quando ele ia falar com o povo, ele punha o véu para o povo ficar assim: nossa, ainda está brilhando, mas já tinha parado de brilhar há muito tempo. Então o que isso quer dizer, esse brilho no rosto de Moisés? Que a lei, quando veio, trouxe um brilho, mas acabou. Acabou. Era uma coisa por algum tempo que acabaria. Então Moisés, durante muito tempo ele aparecia com o véu, dando a entender para os filhos de Israel que o rosto estava brilhando, mas aquilo já tinha passado, tinha acabado. Então o que acontece? Olha aqui Paulo, a inspiração do Espírito Santo no escritor aqui, Paulo que escreveu. Olha o que ele fala: mas os sentidos deles se embotaram. Não, vou ler de novo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. O que é o sentido embotado, endurecido?
endureceu, acabou, perdeu a sensibilidade. E ele diz, pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança lá, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Para. Então, todos aqueles que ainda estão lendo Moisés, debaixo daquela cobertura toda da velha aliança, o véu está posto no coração deles, não enxergam, gente. Vocês entendem ou não? O véu está posto no coração deles. Aí você fala assim, Jesus já te libertou. Não. A salvação é pela graça, não por obras. Não, mas se eu não... O véu está posto no coração deles. Então, fala dessas coisas que nós costumamos falar para quem está debaixo de lei. Eles vão falar assim, está amarrado. Não consegue entender. Por quê? Porque o véu está posto no coração deles. Não é isso que está escrito aqui? É ou não é? Então, o véu ainda está no coração de tanta gente. De tanta gente. Você vê as campanhas que eles fazem do Velho Testamento. Ano de Abraão, ano de José, ano de Neemias, ano... Todo ano é um ano de alguém do Velho Testamento. Mas não tem nenhum ano do Novo Testamento. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Ano do Velho Testamento. Assim como construiu o muro, você vai construir sua vida agora. É ano de Daniel. O véu está posto no coração deles. Eles não enxergam que em Cristo a coisa já foi removida. Pode falar, Carlos. Ministério da morte. Então a lei, o que Carlos está falando, a lei é o que diz aqui, ó. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então a lei foi dada para condenar o homem. Para dizer que o homem era pecador e estava condenado. O ministério da morte. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então por isso que Cristo veio, cumpriu e nos libertou do ministério da morte. É muito sério isso, o ministério da morte. Não teve um que cumpriu a lei. Não teve um que cumpriu a lei. Então Cristo... Pregando, não tem gente ainda que para você salvo tem que guardar sábado. Só crer em Cristo não é suficiente, você tem que guardar o sábado. Não é? Vocês entendem isso ou não, queridos? É o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então ainda o véu está posto no coração deles. Então, meu irmão, não é uma questão de ser pentecostal, de falar em língua, de sapatear, ou ficar que nem uma pedra na igreja, de gritar ou deixar de gritar. A questão é a seguinte: entende a nova aliança, prega a nova aliança, ou está vivendo com o véu na velha aliança? Essa é a questão. Essa é a questão. Ou está na nova ou está na velha. Se está na velha, está no ministério da condenação. Está no ministério da condenação ainda. Está claro isso no seu coração? Sim ou não? Então, olha que coisa linda. Agora ele fala assim, ó. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? A pessoa crê em Cristo, entende o Evangelho e se abre. Eu estou convertido a Ele só. A obra dele, nada mais, nem homem, nem mulher, nem nome de igreja, nada, estou convertido ao Senhor. Quando eu estou convertido ao Senhor, o Senhor é tudo para mim. Então, o que acontece? Olha lá. O véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Você lembra quando o véu foi retirado? Um dia, num determinado momento, aconteceu alguma coisa, saiu o véu. Você enxergou tudo novo, mudou tudo. Quanta gente me liga e fala, pastor, eu nasci de novo agora. Hoje me ligou uma irmãzinha lá de Campinas, que nos viu pela internet. Eu não vou falar o nome da igreja dela aqui. Mas ela me ligou e falou assim, pastor, alguns meses eu estou assistindo a sua pregação e eu descobri que eu fui salvo pela graça e não por obras. E tudo isso mudou na minha vida. Eu falei, que igreja a irmã está? Estou numa igreja tal. Eu falei, minha irmã está debaixo de um jugo terrível. Ela falou, mas eu não consigo ir mais lá. Porque eu descobri que eu sou salvo por obras. Lá só fala de demônio e tira 500 ofertas. Só isso que eles fazem. Só fala de demônio, quando prega é o demônio,
e tira muitas, não, nada mais que isso. Eu nem dormia direito, eu não tinha paz, e vim insatisfeito. Agora que eu entendi, sou salvo pela graça, não por obras, mudou a minha vida. Saiu o véu, vocês estão entendendo ou não? Saiu o véu. Então, se eu pegar uma pessoa e levar a fazer sacrifício do Velho Testamento, olha o véu na cabeça dela. Criar o gigante Golias, e ressuscitar Golias, e falar todo mundo a tirar pedra em Golias, olha o véu na cabeça dela. Rodear 1000 vezes a muralha de Jericó, olha o véu na cabeça dela. Ela está lá atrás do véu, não está enxergando que em Cristo tudo isso já foi removido. Ela está atrás do véu. A linguagem, ela não nos entende. Quem está com o véu não entende a linguagem da graça. Não entende. Não adianta. Quando alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha, presta atenção. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade do quê? Quando eu estava no meio pentecostal, ele falava assim: onde é o Espírito do Senhor é a liberdade. Então grita, pula. Liberdade era gritar, pular, fazer um montão de... bater palma, né? Não tem nada a ver. Tem liberdade do quê? Onde está o Espírito do Senhor? Liberdade da lei, do ministério da morte, da velha aliança. Onde está o Espírito, nós fomos libertos. A liberdade, o Espírito nos libertou da velha aliança. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Saímos do jugo, saímos da lei. Acabou. Aonde está o Espírito do Senhor? Agora, uma pessoa que está debaixo de um jugo da lei terrível, ali está o Espírito do Senhor? Será que está? Tem que questionar, será que está? Agora ele fala: e todos nós com o rosto desvendado, o rosto sem venda, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então ele diz: agora nós não estamos como Moisés, estamos com o rosto sem venda, estamos enxergando. Nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Ou seja, Cristo é o modelo perfeito. Então o Espírito Santo agora está trabalhando em todos nós, olhando para Jesus e esculpindo Jesus em cada um de nós. Na eternidade nós seremos semelhantes a Ele, perfeitinhos. Então todos nós estamos em fase de aperfeiçoamento, nascemos de novo e o Espírito está fazendo uma grande obra. E nós seremos semelhantes a Jesus. Na parte final vai dar nisso aí. Então agora nós somos muitos defeituosos ainda somos. Precisamos entender isso. Mas no final da obra seremos semelhantes a Ele. Olha lá, onde está escrito isso? João. Vamos achar lá em 1 de João, né? Capítulo 3 da primeira carta de João, lá no finzinho. Olha que João diz no versículo 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, Ele ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então está acontecendo isso. Está acontecendo isso. O projeto final do Evangelho é Jesus com muitos irmãos semelhantes a Ele. Jesus o cabeça e nós o corpo. A igreja vai funcionar perfeita para governar todas as galáxias do universo, todos os mundos criados por Deus. Está bem claro isso, querido?
Você entendendo isso, você vê que o Evangelho não é me dá isso, me dá aquilo, resolve o meu problema, me dá o trabalho, me dá o dinheiro, eu vou casar, não vou casar, eu abro uma porta, fecho uma porta. Nossa, o projeto de Deus é eternidade perfeita, é um mundo, um outro mundo de glória. Não é isso aqui na terra. Não é uma coisa terrena. É um mundo, já pensou um mundo perfeito? Eu não consigo nem imaginar. Uma raça de homens perfeitos, semelhantes a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o grande, poderoso, sentado no trono, e um mundo de gente igualzinha a Ele. Ele, o governante, nós o corpo, né? O mundo perfeito, que não falta água, não tem assassinato, não tem homicídio, não tem o corpo que envelhece, não tem osteoporose, as juntas não vão gastar. Nós vamos conhecer a criação de Deus. Nossa, imagine o que Deus já criou, onde nós não conseguimos ver. Imagine quanta coisa tem lá. Então nós vamos explorar, acho que vamos gastar uma eternidade só para ver um pouquinho. Tem um universo gigantesco nos esperando prontinho para nós governarmos com Jesus Cristo. Então nós estamos na nova aliança, meus irmãos. Temos que fazer o máximo, pregar para tirar o véu das pessoas. Custe o que custar. Não é agradável. Não é agradável. Mas quando o véu cai, para mim o maior milagre é quando eu encontro alguém que fala uma coisinha que no meu coração eu entendo. Esse tirou o véu, saiu o véu, está livre. Está livre. É uma outra pessoa. Pode ter nascido na igreja, pode ter cantado Florzinha de Jesus, ter feito mil uma coisa na igreja. Ainda não nasceu de novo, mas quando nasce, saiu o véu, a pessoa está viva agora, totalmente diferente. É isso que Jesus falou: vai para todo mundo e pregue o evangelho para toda criatura, né? Formem, façam discípulos de todas as nações. Está claro isso, queridos? Negou tudo o que falou, né? Então, por que os escolhidos não vão ser enganados? Porque Deus não deixa. Eles têm o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Não vão ser enganados. Se fosse possível, eles seriam, mas não é possível. Porque Deus preserva e guarda cada um dos escolhidos. E na semana que vem, nós vamos falar do evangelho encoberto e das fortalezas da mente, né? As cunhas que as pessoas têm na cabeça que seguem ela para o verdadeiro evangelho. Ela crê em forma coisas tão erradas que se opõem à própria fé evangélica, que é limpa e simples, né? Vamos falar dos sofismas, do evangelho encoberto, o Deus desse século que cega a mente das pessoas para que elas não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Nós vamos falar que o diabo, a tática do diabo não é isso que você está vendo, macumba, feitiçaria, é cegar a pessoa na mente para nunca acreditar no evangelho. Pode acreditar em tudo isso, ele está pouco preocupado. Está pouco preocupado as pessoas acreditando em agorada, óleo ungido, rosa, porta da esperança, água de Israel. Ele está rindo de tudo isso. Isso aí não é o evangelho. A preocupação dele é que as pessoas creiam no evangelho da glória de Cristo, que está aqui, ó. Então, Deus abençoe a todos vocês, né?